Então, o objetivo deste Centro de Cultura de Práticas Bíblicas é o entendimento melhor, aprofundado da Palavra de Deus e como obedecer a Palavra de Deus corretamente, interpretado corretamente. Então, o CCPB tem como o slogan, tema, conhecer a Jesus para apresentá-lo ao mundo. Então, desta forma, conhecendo o nosso Deus através da sua bendita palavra. Portanto, então, muitas vezes a palavra mal interpretada, então Deus, de certa forma, está sendo apresentado também de uma forma não conforme a palavra de Deus, e eis a grande necessidade de ter mais conhecimento de princípios de interpretação bíblica para podermos realmente apresentarmos coerentemente o que a palavra de Deus tem a dizer. Portanto, então, se veio a ideia de ter um seminário de hermenêutica, que hoje nós estamos lançando esta semente com o pastor Shed, que está aqui conosco, e fica com o CCPB para estar estabelecendo as datas e horário e temas de futuros seminários de hermenêutica que certamente vai ser instalado e avisado em todas as nossas igrejas. Nós estamos, de princípio, querendo ter 2 desses seminários por ano. Então, os irmãos e as suas igrejas podem ficar bem atentos a quando será avisado isto. Temos conosco o pastor Hartman, que alguns de vocês conhecem lá do Seminário Thompson, e ele estará sendo um colaborador direto para nos ajudar nesse seminário de hermenêutica. Ele tem uma bagagem dada por Deus para nos ajudar nestes princípios e regras de hermenêutica. E também nós estaremos juntos ajudando, como o Seminário Thompson, ajudando o CCPB e junto com pastores que querem estar envolvidos conosco nesses seminários. Uma grande necessidade hoje em dia, não é, meus amados? De boa e correta interpretação das Escrituras. Porque tendo boa interpretação, vamos ter o quê? Boa teologia. Boa interpretação, bons princípios de como extrair exatamente a intenção original do autor, tanto do Espírito Santo como quem escreveu. Então nós vamos, consequentemente, ter boa teologia e boa doutrina. Então que Deus esteja abençoando essa iniciativa louvável do CCPB, e queremos agradecer o irmão Walter Cunha pela oportunidade de estar aqui e o convite. E agradecemos a oportunidade de conhecer outros colegas no Santo Ministério. Que Deus esteja nos abençoando, e deixo a palavra com o pastor Shed, que vai falar um pouco sobre estes assuntos e o que Deus tem colocado no seu coração. Pastor. Muitíssimo obrigado, irmãos, por ter vindo esta manhã. E estou muito contente nessa iniciativa de buscar algum conhecimento um pouco maior para dar sentido e praticar mais acuradamente o que a Bíblia ensina. Chamado hermenêutica, interpretação. As discussões do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, em que ele se defende de alguns arrogantes líderes da igreja, não sei de onde vieram, nem como eles apareceram, mas o que ele levanta é um problema de hermenêutica.
Os irmãos têm sua Bíblia aberta e eu gostaria de ler alguns versículos de capítulo 3 de primeira carta aos Coríntios. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais, agindo como mundanos. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Senhor, rogamos Tua bênção sobre nossos pensamentos e a comunicação de Tua palavra. Rogamos que seja correta, que seja sem desvios, e que cada pensamento que passar pelas nossas cabeças, nossas mentes nesta manhã, seja de acordo com aquilo que Tu queres transmitir. Nosso desejo, Senhor, é sermos, vivermos, entendermos as verdades de Tua palavra de uma maneira acurada, de uma maneira que em tudo estejamos Te glorificando. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém. Os irmãos são pastores, né? Na maioria. Isto é, guias, essa é outra palavra que a Bíblia usa. Quem é guia? A pessoa que conhece o caminho e o destino. Quando eu vou para algum lugar que eu não conheço, por exemplo, chegando no Vitória da Conquista, eu precisava de um guia para me mostrar para onde que eu vou, para chegar aonde eu precisava chegar. E graças a Deus chegamos bem. Mas nem todos chegam bem. E Paulo está tremendamente preocupado com os irmãos de Corinto, porque depois dele gastar 1 ano e meio
ensinando, repetindo. Surgiram irmãos, eu não sei se eram de fato irmãos ou eram falsos cristãos, que começam a deturpar a mensagem que Paulo tinha ensinado. E o resultado, o caos que nós vemos em Corinto. Igreja que deu muito trabalho ao apóstolo, por causa de mestres que não guiavam bem os seus seguidores. A palavra que Paulo usa logo no início é espirituais. A palavra espiritual deve ser entendida do contexto de 1 Coríntios como pessoas maduras ou maturas. Capítulo 2, versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era. Capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Versículo 13, Paulo diz: delas também falamos, das coisas de Deus, tem dado para nós gratuitamente, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que não, aqueles que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. 3 diferentes tipos de ouvintes nesta igreja, na sua igreja, em todas as igrejas. Tem crentes espirituais, tem crentes carnais e tem não crentes. Crentes que não têm o Espírito de Deus. O alvo do ministério é tornar todo mundo espiritual. Ou como diz Colossenses 1:28, nós ensinamos a todo homem, advertindo a todo homem, proclamando Cristo, para apresentar a todo homem e mulher, obviamente, perfeito ou maduro em Cristo. E não criança em Cristo. Não carnal. E muito menos não cristão. Não tendo o Espírito de Deus. Como que se faz isso? Qual é o meio que o apóstolo Paulo utiliza para levar pessoas de criancice à maturidade? Como que os irmãos que têm filhos criam seus filhos para serem pessoas maduras, pessoas com maturidade? Essa é a pergunta-chave. É muito claro que muitos pais não conseguem levar seus filhos à maturidade em Cristo. Senão, todos os filhos nascidos nesta igreja, nesses últimos 73 anos, ainda estariam, se não estão no cemitério, já gozando a glória do Senhor, em companhia com Ele, estariam aqui na igreja, apoiando e levando para frente esse maravilhoso trabalho
que teve seu início mais de 100 anos atrás, nessa cidade de Vitória. Portanto, nossa pergunta-chave nesta manhã é: como é que se cria maturidade? Como se ensina pais a criar maturidade nos seus filhos? Porque se eu perguntar qual é o pai que não quer criar filhos que tem esta qualidade de perfeição, teleos em grego, maturidade em Cristo, e ninguém diria: eu não quero, eu quero que o filho cresça como qualquer cachorro da rua, fazer o que ele quer, quando ele quer, como ele quer. Se você for um pai assim, você com certeza não é desta igreja, nem nenhuma igreja batista ou nenhuma igreja que se chama de Cristo. O apóstolo Paulo usa um meio nesse texto, como também no resto do trecho que termina somente no fim do capítulo 4, a descrever meios pelo qual se cria maturidade. Portanto, se os irmãos trouxeram suas Bíblias e querem marcar quais são estes pontos-chave, os irmãos vão poder aproveitar, talvez ainda melhor. Em primeiro lugar, eu quero descrever, nas palavras de Richard Owen Roberts e algumas minhas que acrescentei, do seu livro Avivamento. Avivamento é quando crentes que eram imaturos, crianças carnais, se tornam espirituais. E aqui está uma lista de características de crianças na fé que precisam crescer para a maturidade, para se tornar adultos na fé. Espero que os irmãos concordem com todas essas descrições que significa ser criança na fé. E que ele usa no seu livro como quando que um avivamento é necessário na igreja. Primeiro ponto: quando a palavra é lida ou ouvida aqui na igreja, não mexe conosco, quando não penetra como espada de dois gumes, perdeu sua autoridade. Quando, em vez de nós darmos mandamentos de Cristo, do apóstolo de Deus, nossa igreja, nós damos bons conselhos. Então, a maneira de pregar que se torna bons conselhos e não ordens divinas, a gente está preparando para imaturidade no futuro e naturalmente no presente também. Número 2, quando os deleites da vida são maiores do que a comunhão com o Senhor. Deleites, eu não sei quais são os maiores deleites. Eu sei que futebol no Brasil é um dos grandes deleites. Televisão, novelas, churrascarias, tem vários deleites nessa vida. Quando elas são mais desejáveis do que comunhão com o Senhor, nós já sabemos que estamos tratando de crianças. Porque eu vejo crianças, meus netinhos lá em São Paulo, que eles gostam de certas coisas bem mais do que ir para o culto, ou especialmente para reunir, para orar e ouvir uma palavra mesmo no seu nível,
na escola bíblica dominical. Número 3, quando as conversas entre os crentes tratam mais de assuntos seculares do que do Senhor e de sua palavra. Em outras maneiras de dizer, quando a palavra de Deus é algo periférica, não é aquilo que mais nos empolga, não é mais aquilo que chama a nossa atenção como coisa valiosa, tesoura da nossa vida, como era para o salmista em Salmo 119. Como que é a vida dos membros desta igreja ou da sua igreja? Número 4, quando entretenimento, esportes, programas de televisão, jornais, revistas, livros mundanos tomam mais do nosso tempo do que meditação na palavra de Deus, como diz Salmo 1, 1-3. Não precisa de comentário. Quanto tempo eu gasto levando esta cabeça a pensar nas coisas eternas em comparação com as coisas temporárias. Como diz capítulo 3 de Colossenses, primeiro versículo, buscai as coisas do alto, de nossa verdadeira cidadania. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Número 5, quando músicas mundanas são preferidas sobre as músicas de louvor e oração. Eu não sei como se compara a música gospel no Brasil, junto com as músicas do mundo, músicas mais sérias ainda sobre a palavra de Deus. Eu não sei como se deve comparar. Eu só faço uma pergunta: essa música está criando maturidade ou não? Se não está criando, então pode largar e buscar músicas e discos e outras coisas que vão dizer o que a Bíblia manda, de nós estarmos sempre louvando a Deus em nosso coração. Quando aquela música que vai passando pela cabeça, né, como uma fita que não para, uma música que glorifica a Deus, quem eu quero servir. Número 6, quando ficamos mais preocupados com a crise financeira, e todo mundo tem uma crise alguma vez na vida, do que com o estado crítico da igreja. Leia capítulos 2 e 3 do Apocalipse. A igreja está passando por crises, todas as igrejas do Apocalipse estão em crise. E o que está acontecendo para verificar de que maneira aquela igreja está enfrentando aquela crise? Número 7. Quando somos mais preocupados em defender-nos de nossos pecados e transgressões do que arrependermos e sermos restaurados. Gálatas 6, versículo 1. É uma característica da carne, da criança, de se defender quando ele é acusado. É muito mais raro uma criança começar a dizer: eu pequei, papai, eu não sei como eu caí nesse terrível pecado, eu quero me arrepender, estou sentindo muito forte a minha culpa. Em vez de dizer: olha, a razão que eu fiz isso foi essa e essa, e agora eu me livro dessa culpa. Número 8. Quando achamos que desobedecer a palavra não é tão grave como desobedecer uma ordem
de nosso chefe no trabalho. Eu tenho notado que muitos crentes têm muito menos interesse em obedecer a palavra do que o seu chefe. É simplesmente característica de alguém imaturo na fé. Por quê? O seu chefe celestial é infinitamente mais importante que qualquer chefe aqui na terra. Isso não pode ser de outro modo. Ele é meu dono, eu sou escravo dele porque me comprou, e o que ele quer, o que ele manda é mais importante que qualquer chefe poderia me mandar. Quando, número 9, sentimos mais facilidade em perdoar a nós mesmos do que perdoar ao nosso irmão que nos ofendeu. Por que tem divisões na igreja, como as divisões em Corinto? Muito simples. Porque a gente sente mais facilidade em ver os erros do seu irmão e chamar sua atenção do que admitir que ele também erra. O grande avivamento que ocorreu no leste da África foi interessante, que aqueles pastores falaram um para o outro, característica do avivamento. Se você vê alguma coisa na minha vida, na minha palavra, na minha maneira de agir, que acha que não condiz com a palavra de Deus, me fale, eu não vou me defender, vou me arrepender. Eu quero viver nessa comunhão que dá perfeição em Cristo, ou melhor, maturidade, se quiser, porque a palavra perfeição pode dar uma ideia errada. Interessante que a palavra grega significa simplesmente uma pessoa que não é criança mais, chegou à maturidade, não está crescendo mais alto, não está crescendo mais forte, chegou à maturidade. Número 10, quando temos mais medo de sermos humilhados pelos irmãos do que sermos condenados no juízo final. 2 Coríntios 5, 10 e 11. Número 11, quando temos mais prazer em receber do que dar. Meus irmãos, a palavra de Deus, Atos 20, 35, diz que dar é mais prazeroso do que receber. Agora, quando que nós vamos chegar a essa maturidade? Sentirmos mais alegria em partir com aquele dinheiro que a gente gastou muito esforço para ganhar, do que receber um incremento no salário. Sinal de maturidade cristã. Número 12. Quando a busca pelo reino de Deus se torna secundária. Ocupa 2 a 3 horas por semana, deixando o resto do tempo para nosso prazer, trabalho, ganhar dinheiro e tudo mais. Número 13, quando o amor ao dinheiro não nos preocupa, nem nos parece fonte perigosa do pecado. 1 Timóteo 6, 10. Quando pensamentos impuros não preocupam e não provocam nenhum rebuliço na consciência. Colossenses 3, 5, 1 Timóteo 1, 19. Número 15. Quando tomamos decisões sérias, casamento, carreira, educação de filhos, sem consultar o Senhor e sem consultar irmãos mais
experimentados, mais maduros na fé do que eu. São apenas 15 maneiras de verificar como está crescendo na maturidade. Ah, 14, desculpe. Quando pensamentos impuros não preocupam, nem provocam nenhum rebuliço ou dificuldade na consciência. Isso é natural. A gente vê uma cena pornográfica e a gente diz, mas isso é natural. E não sente nada. O apóstolo Paulo diz que na igreja de Corinto havia pessoas espirituais, como havia pessoas carnais. Ele acusa os carnais de criar divisão e viver dominados pela inveja. O que disse um pastor que veio falar para nós, na Faculdade de São Paulo, a doença do meísmo. Meísmo. De sentir lesado, provocado, porque não foi reconhecido como o verdadeiro promotor de um seminário sobre hermenêutica, ou qualquer outro intuito de levantar uma igreja, de começar. Ninguém está percebendo a minha parte naquilo. Isso se chama inveja e, naturalmente, falta de espiritualidade. Agora, como é que Paulo vai tentar resolver os problemas da igreja de Corinto? Há vários pontos nesse texto e que, com o nosso tempo tão limitado, nós vamos querer dar muito mais tempo para os irmãos fazer perguntas, como também eu não sei quando os irmãos vão querer ir embora. Porque tem um ponto na vida, né, onde ele diz, olha, já ouvi bastante, eu vou embora. Até lá, a gente precisa dar pelo menos algumas dicas dentro do texto que mostram como Paulo pretende resolver esse problema de imaturidade entre os crentes. Primeiro ponto, os irmãos vão perceber claramente identificar que há uma divisão na própria igreja. Nem todo mundo é espiritual, nem todo mundo é carnal. Diz, nós falamos essas coisas no capítulo 2, versículo 6, que nós já vimos. Nós falamos essas coisas entre os maduros, os adultos espirituais. Nós, versículo 13, nós falamos coisas espirituais, palavras ensinadas pela sabedoria não humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então tem gente espiritual e tem gente que é maduro. Identifica quem é quem. Se todo mundo é igual, se todo mundo de 2 anos para 60, todo igual, então eles vão se confundir. As crianças vão dizer, mas nós também somos maduros. Ou talvez os espirituais vão dizer, nós somos apenas crianças. Primeira coisa, identificar-se.
E como se identifica quem é quem? Pelas atitudes que a pessoa toma. Quando alguém chegou a Charles Spurgeon para dizer, olha, tem fulano que é muito consagrado, ele é um santo na terra. Spurgeon, que tinha um senso de humor bem aguçado, ele diz, olha, vai lá, faça um favor para mim. Pisa bem duro no seu dedão. Deliberadamente. Pisa. Se ele te abençoar, ele é santo como você diz. Mas agora, se ele te xingar, ele não é tão abençoado como você diz. Que ele que está dizendo, as reações de você são sinais de maturidade ou de criancice. Eu vejo crianças quando eles brigam sobre coisas que não têm importância nenhuma. Juan Carlos Ortiz menciona, isso veio para a cabeça agora nesse instante, quando tem visitante nós servimos Coca-Cola. De repente entra uma das crianças e diz, papai, eu só tenho essa quantidade, fulano tem mais 1 centímetro. Não é possível. Não é justo. Mais 1 centímetro de Coca-Cola. Estupidez pura para o adulto, mas para a criança é motivo de choro, de briga. Qualquer coisa de criança é assim. É chamado criancice. O que estava acontecendo em Corinto era isso. Na área espiritual, na área de relacionamentos. Segundo ponto. Pessoas espirituais têm uma reação diante do trabalho da igreja, que Paulo diz e responde com essa pergunta: quem é Apolo e quem é Paulo? Quem são essas pessoas tão importantes na igreja? Resposta: são apenas servos. A gente entra num estabelecimento qualquer, não importa qualquer, pode ser restaurante, pode ser hotel, pode ser qualquer lugar. Quem é fulano? Ele que limpa os toiletes. E quem é esse aqui? Ele é o dono. Todos nós sabemos que tem uma distinção muito grande. Eu trabalhei num navio, quando era, depois de terminar o seminário, para ganhar um dinheirinho para fazer o doutorado. Eu vi no navio uma hierarquia, e a gente tinha um fardo, tinha um desses chapéus, né, de uma pessoa importante no navio. E tinha aqueles que limparam o chão do navio, que faziam todo esse cuidado de manter o navio limpinho. A gente sabia que nós podíamos comer na mesa do capitão, e eles comem numa mesa lá atrás, restos da comida. Quem é Paulo? Nada. Ele é apenas um servo. Quando nós chegamos a poder reconhecer quem nós somos aos olhos de Deus, nós vamos estar bem à frente na maturidade. Procure saber dos membros da sua igreja como eles pensam acerca de si mesmos. Se eles acham que são importantes, que eles são mais do que servos, é justamente aqui que eles precisam amadurecer. Número 3.
O texto diz que o tipo de serviço de Paulo e de Apolo era de plantar e regar. Plantar e regar. Quando a gente planta, eu lembro quando era criancinha, a gente ia esperando ver aquelas folhinhas aparecer do chão e dia após dia crescer mais um pouco. Plantador. E a gente tinha um orgulho tremendo. Por quê? Porque essa planta está lá por causa de meu trabalho. Eu que plantei. E se ver alguém que rega, como mamãe, né? Quando a gente é criança, a gente esquece de regar. Ela que deu uma aguinha e ela é a razão que essa planta germinou e começou a crescer. Quem é Paulo e quem é nada, a não ser que Deus é a pessoa que fez com que a vida aparecesse dessa semente e começasse a crescer. Quando o membro da igreja começa a se congratular como ele é importante na igreja, como que ele ganhou pessoas para a igreja. Fulano, esse é meu discípulo. Fulana também, essa é minha discípula. Eu fui usado por Deus. Por favor, bate algumas palmas para mim. Meus irmãos, você é criança. Criança boa, né? Para poder plantar, regar. Meus irmãos, isso é fundamental no pastorado. Mostrar como eu melhorei a igreja. Pelo menos em tamanho. O que templo eu construí. Fundamental na cabeça do líder. E Paulo, que não construiu templo nenhum. Paulo que teve problema com esta igreja de Corinto, que ele teve que se desculpar por ter fundado uma igreja lá. Ele não se orgulha. Ele diz, Deus que deu crescimento. Quem somos nós? Nada. Zero. Cooperadores. Cooperamos com Deus. Para cooperar, a gente tem que trabalhar, né? Então, os irmãos que estão cooperando com Deus, glória a Deus. Mas o que ele está dizendo é que nossa parte na cooperação não teria nenhuma validade se não fosse Deus fazendo sua parte. Portanto, a nossa parte pode ser absolutamente sem validade alguma. E quantas vezes a gente prega e ninguém se converte, ninguém quer aceitar esse maravilhoso evangelho. E você acha que você talvez não falou tão bem como poderia ter falado, não foi tão emocional como poderia ter sido. Não, quem converte as pessoas é Deus. Ele que dá crescimento. Número 3, portanto, que nós não somos nada senão regadores e plantadores de que Deus que dá o crescimento. Número 4. Nós somos os privilegiados de construir o templo de Deus em cima do fundamento Cristo. Isso é muito claro no versículo 10. Conforme a graça de Deus, que me foi concedido, eu como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Se Paulo tivesse ficado em Corinto, essa imaturidade não teria sido fomentada. Mas como ele tinha um ministério mais amplo, indo para outros lugares, abrindo igreja em Éfeso, abrindo igreja em Tessalônica, em
Neápolis, em Filipos e a Polônia, quantos outros lugares que Paulo abriu igreja. Ele diz, outros estão construindo sobre o alicerce que eu coloquei. E dentro da segunda igreja batista, como em todas as outras igrejas, além do ministério pastoral do líder máximo, tem irmãos que estão trabalhando também. E esse trabalho dos cooperadores com o pastor e com Deus são fundamentais para o crescimento, para a maturidade. Que aquele líder, nesse caso Paulo, cuidado como você constrói. Porque você pode construir com prata, ouro e pedras preciosas e criar uma igreja de grande brilho para Deus, não para os homens. Vocês não nem notam qual é o material com que a igreja é construída, mas Deus nota. Ou pode construir uma igreja com pena, feno, palha, madeira, que o dia de juízo vai queimar todinho. Não vai sobrar nada senão cinzas. Portanto, cuidado como os irmãos da igreja estão construindo seus lares, como estão construindo seus pequenos grupos, como estão construindo lá no comércio onde eles trabalham, lá na fábrica, o que for, onde quer, se estão construindo bem ou estão construindo mal. Porque como os irmãos sabem, a razão que tem ateus no mundo é por causa dos cristãos, que falam com a boca, mas desmentem o que eles falam com suas ações e atitudes carnais. Conclusão. Paulo tem 5 títulos aqui para se descrever, ou 6, nesse texto todo. O primeiro que ele usa é a palavra diácono, servo, capítulo 3. Depois ele usa a palavra cooperador, aquele que colabora com Deus para a mesma finalidade que Deus tem. Depois ele usa a palavra arquitecton, construtor, sábio construtor. Depois ele vai usar no capítulo 4, primeiro versículo, uma palavra muito interessante, a palavra rupereta. Rupereta é a palavra que descreve aqueles servos que prenderam a Jesus. Eram ruperetes do sumo sacerdote. Literalmente, ruperet significa debaixo, remador. Remador que rema debaixo dos guerreiros. Imagina Paulo falar uma coisa dessa, sou ruperet. Talvez a ideia da palavra no original já tinha escapado há muito tempo. Eram apenas aqueles que saem para guerrear em favor ou para servir um líder como era o sumo sacerdote. Depois ele chama os falsos cristãos ou crianças na fé, capítulo 4, ele diz, vocês são reis. Paulo não é rei. Oxalá que nós reinássemos com vocês. Ele usa outra palavra, capítulo 4, versículo 1, quando ele diz, somos administradores, mordomos, somos aqueles encarregados. Tradução, né? Encarregados da casa, para a gente distribuir os bens do dono de uma maneira que produz maturidade. E a última palavra
é a palavra pai. Também todos nós gostamos dessa palavra, capítulo 4. Eu vou chegar lá em Corinto como pai, e não como tutor, porque o tutor não interessa se a pessoa está crescendo em maturidade, só se ele está conhecendo intelectualmente, crescendo. Mas ele termina seu texto aqui, capítulo 4, quando ele diz: embora vocês possam ter 10.000 tutores, pai do Gogoi, em Cristo vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. O pai se orgulha quando o filho alcança a mesma maturidade que ele tem. Quando ele começa a criar seus filhos, os netos, como ele criou seus filhos. E assim vai se mantendo a qualidade e prontificando a igreja para a volta do seu dono, a igreja de Cristo. Irmãos, Cristo edifica a sua igreja usando cooperadores. Simples, mas tão difícil e profundo. Levar todo mundo à maturidade em Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos instrua como fazer essa tarefa. Quando a gente não tem maturidade, a gente usa expedientes, usa alternativas, pode ser satânicas. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é: por que que Deus mandaria Samuel para responder a uma tremenda questão e temor que Saulo tinha antes da batalha no Monte Gilboá? Olha, rezar, a minha maneira de explicar é bem simples, que aquela pessoa que apareceu e falou com aquela pitonisa não era Samuel, era um impostor demônio. Demônios sabem que têm capacidade, têm conhecimentos fantásticos. Então ele sabia como era Samuel, ele sabia que tipo de possibilidades ele tinha de falar sobre o futuro, lembrando que Satanás é dono da morte para quem não pertence a Deus. Hebreus 2,14. Então, é muito simples para mim. Agora, para muita gente não é simples, não. Porque quando diz Samuel, eles dizem: mas como que se confundiu o verdadeiro Samuel com o demônio? A Bíblia diz que nós temos que testar os espíritos. E o teste daquele espírito é o fato que ele falou várias mentiras. E pastor Vitor, nas notas da Bíblia Vida Nova, ele deu várias mentiras que o Samuel falso falou, portanto que não era o verdadeiro Samuel. Os irmãos podem concordar ou discordar sem problema nenhum, mas é uma boa resposta, na minha opinião. Carnalidade é uma fase de ignorância. Quando a pessoa sabe que está pecando, e mesmo assim continua pecando deliberadamente, ele está em perigo de cair aquilo que Romanos 8 fala, que viver segundo a carne é morte, não é vida não. Portanto, há um certo tipo de criancice e carnalidade que significa não cristão. Portanto, temos que ter muito cuidado, irmãos, em afirmar que fulano é crente, que ele já está salvo, está garantido sua salvação, porque talvez ele com essas palavras vai imaginar que ele não poderia ser julgado como descrente pelas atitudes que ele toma.
Qual é a diferença entre criança e carnal que decide continuar na sua carnalidade? A criança quer crescer para a maturidade. Ele tem amor ao leite espiritual, enquanto o carnal que quer continuar, ele gosta de cachaça. Ele gosta de sua vida mundana. Ele gosta de todas as características de carnalidade. Continua com suas novelas e com sua pornografia, com seus esportes e tudo isso. E Bíblia nem abre. Então, carnalidade é uma direção, segundo Romanos 8. É interessante, versículos 5 a 8. É uma direção da mente. Uma pessoa que busca o reino, uma pessoa que despreza essa busca. E só descansa no fato, eu já fui batizado, eu sou crente e assim por diante. De modo que ele não se arrepende, porque ele já é crente, não precisa arrepender. Ele vai para o céu de qualquer jeito. Cuidado com a pessoa que chega, só para terminar, que chega e pergunta ao pastor de Jeová, qual é o mínimo que eu tenho que fazer para ser crente? Eu não quero ser crente espiritual, nada disso. Eu só quero ser crente que faz o mínimo. O que ele vai falar? Infelizmente o senhor não é crente. Tem que se converter primeiro. Não há nenhum crente que vai dizer qual é o mínimo que fazer para ser crente. Não há nenhuma criança que diz com 2 anos, eu não quero ser mais do que 2 anos. Eu quero ser assim o resto da vida. De jeito nenhum. Toda criança, 1 Pedro 2,2, tem uma ansiedade para esse leite puro espiritual. Por quê? Porque já provou que Cristo é bondoso, que vale a pena. Traz muita alegria. Porque Abel e Caim, e naturalmente outros filhos que nasceram também, naquele intervalo, eles tinham natureza caída. E se tivesse nascido uma criança antes do pecado de Adão e Eva, não teria tido essa natureza, seria uma pessoa automaticamente matura. E não temos nenhum sinal da Bíblia desse tipo de pessoa. E, portanto, eu acho que não houve criança nascendo antes da queda. Raciocínio humano. Porque pode haver que lá no céu vamos descobrir a pessoa foi elevada para o céu como Enoque ou qualquer outro, Elias, né? E não viveu aqui na terra, era santo demais para viver na terra, cheio de assassinos como Caim e outros pecadores. Né? Não sei, mas a impressão que eu tenho é que não houve criança nascida antes da queda. O contexto me parece mais favorável a esta tradução. Porque logo Paulo vai dizer, eu não pude falar com vocês como espirituais. Isso vem, lembre-se que não há nenhuma divisão na mente de Paulo entre capítulo 2 e capítulo 3. Portanto, o contexto favorece que eram pessoas espirituais. E como não temos nenhuma outra ajuda, senão o contexto, eu favoreço esta tradução. E Paulo não está falando de coisas espirituais para coisas espirituais, não comparando Escritura com Escritura, mas comparando quem recebe revelação e quem não recebe, que ele diz no texto. Porque o grego legitima, né? Dá legitimidade a essa possibilidade. Não há diferença nenhuma no original entre coisas e pessoas. Tem os mesmos problemas, 1 Coríntios 12, versículo 1, né? Onde ele fala de ou dons espirituais, os espirituais, ou de pessoas espirituais. E a gente não sabe. A mesma coisa no original. Né? Nenhum dos casos gregos vai definir se o masculino ou é neutro. Não há. Que as formas são iguais. A condenação dessa serpente foi a condenação de Satanás.
A serpente é simplesmente serpente, um animal que anda por aí como espinhos. Nesse mundo caído tem serpentes com veneno. Não, talvez serpente não tinha veneno. E agora tem algumas, né? Algumas víboras. E esse mundo caído, amaldiçoado, tem todo tipo de problema. Inclusive uma inclinação para o mal, que torna a carnalidade mais gostosa da espiritualidade para muita gente. Tem esse grande empecilho para o pastor, que está querendo levar todo mundo à maturidade, né? Então, é um problema, né? Todos temos uma certa mentalidade serpente, irmão. É verdade. Quando eles não interessam, quando eles não têm um grande desejo de ser diferentes do que já estão, né? Na sua criancice. E tem crianças que não querem crescer para a maturidade, ainda que é bem mais raro no lado físico e tudo mais. Quase todos querem, mas tem gente que não quer estudar, não quer ler, não quer. Um irmão chamado Charlie Tremendous Jones, é um título que lhe deram, vendedor de seguros. Teve um filho que estava se desviando, está voltando para o mundo, né? Como tantos adolescentes. Querem ver como que é esse mundão aí. Então ele disse, eu tenho que fazer uma coisa para mudar a mentalidade desse filho. Ele pensou numa coisa que não tem sido muito usada no Brasil como um expediente, um meio para levar pessoas à maturidade. Ele ofereceu $100 por ele ler um livro, com certeza uma biografia, e depois fazer uma resenha para ele, para mostrar que ele leu cada página. E depois desse livro, um outro livro, o pai que escolhe, o pai que vai pagar. Que o filho estava mudando notavelmente. Meus irmãos, o que muda a nossa cabeça são histórias, biografias, ensinamentos, muda a nossa mente. E crianças que são menos adeptos a ver programas de televisão, programas para crianças, e mais adeptos para ouvir histórias de pessoas, heróis da fé. Como nós, como crianças, não havia televisão, não havia internet, não havia nada disso. Então o que meus pais nos deram foi livros, biografias. Eu lembro ainda como eu fiquei tão emocionado, porque a criança fica mais emocionada. O mundo dele é muito pequenino e agora ele vê, puxa, tem pessoa. Eu lembro uma história que eu li sobre missionário que tinha seus filhos lá em Darjeeling, na Índia. E veio um desastre que morreram todos os 6 filhos de uma vez. E como esse casal que estavam trabalhando lá nas planícies, porque lá é um lugar alto entre os Himalaias, né? E como eles reagiram. Eu li esse livro de John Payton, como ele foi missionário em Aniwa. Meus irmãos, eu fiquei tão impressionado. 4 anos tentando matar esse homem em comê-lo. Eram canibais. E como Deus começou a mudar a situação, uma vez eles foram rodeados por anjos. E os coitados nativos não conseguiram aproximar com medo daqueles seres todos com espada, né, na mão. E ele foi salvo. Tinha um cachorrinho que salvou várias vezes. Uma vez ele passa a noite lá numa árvore, ele está procurando ele, mas não olha lá em cima para ver que está lá em cima, como se fosse um desses animais que dormem nos ramos. E isso impressiona crianças. E a gente tem que começar a ensinar-lhes onde tem coisas interessantes. Tão interessante como o futebol, né? Mas a televisão, raras vezes tem algo que vai realmente ajudar a criança a amadurecer. Paulo se converte
esse primeiro amor, entusiasmo pela fé, trouxe a ira dos líderes da cidade de Damasco para tentar matá-lo. Com certeza com a ajuda dos judeus. Talvez foram os judeus que foram por trás, já que a cidade de Damasco tinha uma porção de judeus. Quando ele vai para Jerusalém, a mesma coisa. O que Deus faz com ele? Leva ele, em primeiro lugar, provavelmente antes de ir para Jerusalém, ele vai para o deserto da Arábia, passar 3 anos no deserto. Eu não sei o que aconteceu naqueles 3 anos, Paulo só diz que ele passou, Lucas só diz que passou esses 3 anos. Depois ele vai para Tarso, 10 anos em Tarso. Ao todo ele diz 14 anos, porque na medida de uma parte de um ano se conta como um ano inteiro. Então pode ter sido 12 anos ao todo, mas ele usa 14. Quanto tempo que ele serviu ao Senhor antes de ser preso? Em Jerusalém, no ano 57. Começou seu ministério no ano 44, 45, até 57. 14 anos. Eu não acredito. Um homem tão capaz, tão abençoado, tão entusiasmado, tão cheio de sabedoria, que podia ter escrito mais uns 10 livros do Novo Testamento, gasta metade de sua vida ministerial, que não esteve na prisão, claro, isso também foi ministério, fazendo nada aparentemente importante, mas amadurecendo, sendo humilhado, aprendendo dependência do Senhor, repensando todo o seu rabinismo, sua maneira de entender o Antigo Testamento, tudo mudando. Quando Deus diz agora, Barnabé, vai lá buscá-lo, leva lá para Antioquia, passa um ano na Antioquia e depois trabalho missionário. Meus irmãos, ninguém sabe, a não ser Deus, que tipo de homem Paulo teria sido se ele não tivesse passado aqueles 13 a 14 anos no deserto de Arábia e os 10 anos em Tarso. Não sei. Mas é bem interessante como Deus amadurece pessoas. Porque todo mundo sabe que tem livre-arbítrio. Você sabe que se eu quiser pisar lá embaixo, eu vou pisar lá embaixo. Isso é livre-arbítrio. Poder decidir fazer alguma coisa é livre-arbítrio. O grande problema não é esse. É tão óbvio que temos livre-arbítrio. Como que nós pecaríamos se não tivéssemos livre-arbítrio para pecar? Não, o problema é por que uma pessoa decide fazer uma coisa contra a sua natureza. É como colocar 2 pratos para um cachorro. Um tem carne e outro tem cebolas e alface. Esse cachorro vai comer o quê? Cebola e alface? De jeito nenhum. É carne, porque é natureza o cachorro, é carnívoro. Muito bem, você é pecador. E você tem livre-arbítrio para aceitar o Evangelho. Você vai aceitar quando é contra a sua natureza? Ser escravo de Cristo? Não, eu quero ser livre, fazer o que eu quero, como eu vi esses jovens esta manhã, quando caminhava por aqui, bebendo, conversando, nulidades, totalmente sem nexo com realidade. Meu irmão, livre-arbítrio tem que ser dominado por alguém que é superior ao nosso livre-arbítrio, mas que livre-arbítrio nós temos, nós temos. Portanto, a vida cristã
só para usar uma ilustração, é de 2 trilhos. Um trilho, determinação divina, outro trilho, livre-arbítrio. E esses 2 trilhos andam sempre juntos, sem ninguém saber como juntá-los aqui na Terra, porque lá no céu estão juntos, mas aqui na Terra estamos só vendo os 2 trilhos. Se você pensa, por exemplo, só Deus que decide, eu não decido nada, então você nunca vai se arrepender de nada. Por quê? Porque Deus que fez. Se você só crê em livre-arbítrio, você nunca vai se converter. Então, no meio disso, o trem vai cair no buraco, porque o trem não anda de um trilho só, não, anda de 2. Novamente, 2 é muito importante na vida, né? Obrigado, irmãos.